Lasst uns kurz wiederholen, was wir gestern Abend schon gesehen haben. Vamos recapitular pouco que nós viemos ontem à noite. Wir haben nach der Ursache der Krankheit gesucht. Nós estávamos procurando, buscando a causa das doenças. Wir wollen wissen, wie entsteht Krankheit, Nós queremos saber como ela surge, a woher doença, kommt sie, de onde ela vem, weil das ist der einzige Weg, sie zu vermeiden oder wenn man krank ist, gesund zu werden. porque esse é o único caminho para prevenir ou a única maneira de sarar a doença. So, der Mensch hat drei wesentliche Bezüge: O homem tem 3 domínios: seinen Raum, die Zeit und die Gesellschaft. tem o espaço, o tempo e a sociedade. Und er kann mit allen dreien in Konflikt kommen, Ele pode entrar em conflito com todos os 3 domínios. weil er kann in einen Konflikt mit der Zeit kommen. Ele pode entrar em conflito com o tempo. Entweder lebt er in der Vergangenheit Ou ele vive no passado, oder er lebt in der Zukunft, ou ele vive no futuro. aber nur nicht in der Gegenwart. Mas ele não consegue viver no presente. Aber er kann nicht außerhalb der Gegenwart leben. Mas é impossível de viver fora do presente. So ist es ein Selbstbetrug, wenn er zurück will oder nach vorne. Então é um engano próprio de querer voltar para trás ou pular para frente. Gleichzeitig muss er mit seinem Raum zurechtkommen. Ao mesmo tempo, ele tem que se dar com o espaço, com o ambiente que ele vive. Der Raum ist nicht immer freundlich. O ambiente não é sempre agradável. Temperaturen sind unterschiedlich. Pode se mudar as temperaturas. Umstände wie Unfälle oder Katastrophen können auftreten. Também tem as circunstâncias podem mudar, como acidentes Aber die ou können wir nicht kontrollieren. catástrofes que nós não podemos controlar. Wir können uns auch nicht schützen vor gewissen unsichtbaren Mikroorganismen. Também não podemos realmente se proteger de coisas invisíveis como micro-organismos que não conseguimos ver. Aber wenn wir es versuchen, dann wird unser Raum immer enger und wir werden uns immer mehr einschränken. É o momento que nós vamos tentar de controlar essa circunstância, o nosso espaço está começando a ficar mais e mais pequeno. Während wir dennoch die Umstände nicht kontrollieren können. Não adianta, nessa diminuição do espaço, não vamos conseguir de controlar as circunstâncias. Aber das größte Problem des Menschen sind seine Beziehungen. Mas o maior problema do ser humano são os seus relacionamentos. Dass der Mensch, der mit Vernunft ausgestattet ist, sich gegenseitig nicht versteht. O homem que está equipado com racionamento, ele não se entende com outro homem, com outra pessoa. Isso é o maior problema. Ist nicht verständlich. Isso não é compreensível. Dass eine Mutter mit einem Kind streitet Que uma mãe está brigando com o filho, und ein Kind mit der Mutter, ou filho com a mãe, ein Mann mit seiner Frau, o marido com a esposa. ist nicht normal. Isso não é normal. Aber der Mensch tut es. Mas o homem faz exatamente isso. So, der Mensch stresst sich, indem er mit der Zeit kämpft. Então o homem se estressa porque ele luta com o tempo. Er ist voller Angst, weil er mit seinen Umständen die Umstände kontrollieren will. Está cheio de medo porque ele quer controlar as circunstâncias. Und er ist voller Krankheit und depressiv, weil er versucht, die Menschen um sich herum zu kontrollieren. Ele está cheio de doenças e também depressões porque ele tenta controlar as pessoas ao redor dele. Warum macht der Mensch das? Por que o homem faz isso? Weil der Mensch nicht weiß, was mit ihm los ist, weil er sich selbst nicht kennt. Porque o homem não sabe o que está acontecendo com ele. Ele não se conhece. Deshalb wollen wir uns selbst kennenlernen. Deshalb machen wir dieses Seminar. Por isso que nós estamos aqui. Nós queremos conhecer mais a nós mesmos. Und wir alle sind gleich aufgebaut. Wir haben dieselbe Struktur und dieselbe Funktion. E aprendemos que nós todos somos iguais. Nós temos tudo a mesma estrutura.
a mesma função. Deshalb müssen wir das verstehen. Por isso que nós temos que entender. Dann sind wir Menschen, die brauchen ein Mittel, womit sie funktionieren. Também o homem, o ser humano, precisa certo meio, uma energia para funcionar. Was setzt uns in Funktion? O que nos coloca em movimento, que nos dá a energia. Und was brauchen wir, die Funktion zu erhalten? É o que nós precisamos também para manter a função da vida. Und an der Basis aller Dinge steht das Gesetz der Natur, das niemand ändern kann. É no alicerce, como fundamento, nós temos a lei básica da natureza que ninguém pode alterar. Und dieses Gesetz sagt, dass es zwei Dinge gibt. Essa lei determina que tem duas coisas. Alles, was in diesem Universum existiert, ist unter diesem Gesetz von Ursache und Wirkung. Tudo que existe nesse universo é submetido a essa lei com essas duas coisas. So kann Ursache Wirkung sein und Wirkung Ursache. Então, pergunta muito importante: causa pode ser efeito, efeito pode ser causa. Podemos trocar? Kann man das verwechseln oder nicht? Podemos colocar um para o outro lado, tanto faz? Oder sind sie immer getrennt? Ou eles sempre são separados? Pergunta. Also kann eine Ursache eine Wirkung werden? Uma causa pode virar um efeito? Und kann ein Effekt eine Wirkung werden? Ein Effekt eine Ursache werden? Ou um efeito pode se transformar em uma causa? Nun, wenn es zwei Dinge gibt, die immer getrennt sind, dann sind es diese. Mas se tem duas coisas que sempre tem que estar separado, são essas duas coisas, causa e efeito. Aber es gibt ein schönes Rätsel, das ich euch aufgeben möchte. Mas aí tem algo lá para colocar ciência dentro, um mistério que eu quero dar como dever para vocês. Was ist das, was nie dasselbe sein kann? O que é isso que não pode ser nunca a mesma coisa, aber sie treten immer zusammen auf? Mas sempre vem junto. Nunca é a mesma coisa, mas sempre aparece junto. O que é isso? Und das ist die Ursache und die Wirkung. Isso é a causa e o efeito. Die Ursache kann nicht Wirkung sein und die Wirkung kann nicht Ursache sein, aber sie treten immer zusammen auf. A causa não pode ser efeito, o efeito não pode ser causa, mas sempre aparece junto. Okay? So, was ist die Krankheit? Então, o que é a doença? Eine Ursache oder eine Wirkung? A doença é uma causa e um efeito. Was ist die Krankheit? O que é a doença? Sicherlich, die Krankheit ist A doença é um efeito. Es ist ein Effekt. Você vê aqui, a causa da doença não podemos encontrar no corpo. Ela é um efeito. So, aber dort, wo die Krankheit ist, kann die Ursache nicht sein. Mas agora, presta bem atenção. Aonde tem a doença, o efeito não pode ser, como determinamos, a causa. So, das heißt, die Krankheit kann nie die Ursache im Körper haben. Então, agora é importante, a doença não pode ter nunca a causa no corpo. So, was kann den Körper krank machen? Então, o que pode adoecer o corpo? Der Körper kann krank sein durch Vererbung. O corpo pode ser doente por causa de hereditário. Wir können nichts dafür, weil alles, was wir sind, ist vererbt. Nós não temos culpa nesse caso, porque tudo que nós temos é hereditário. Wenn wir eine vererbte Sache haben, können wir die nie ändern. Quando nós temos uma doença hereditária dos pais, dos avós, nós não podemos fazer nada contra isso. Aber die meisten Krankheiten sind nicht vererbte Krankheiten. Mas a maioria das doenças não são doenças hereditárias. Es gibt ganz wenig, was vererbt ist. Tem muitos poucos doenças que são dessa maneira. Hätten wir nur vererbte Sachen, dann wären wir nicht mehr krank. Se tivermos só doenças hereditárias, quase ninguém estaria doente. Was also den Körper noch
verletzen kann, das sind Unfälle. Uma coisa que também pode fazer uma malfunção no corpo são acidentes. Können wir Unfälle vermeiden? Nós podemos prevenir acidentes, Nicht 100%. não 100%. Certas coisas sim, mas acontecem. Wir könnten es selber tun, aber es könnten auch andere uns in die Not bringen. Sim, nós podemos prevenir os nossos acidentes, mas pode acontecer que alguém nos faz alguma coisa, uma batida, e depois certas coisas não se pode prevenir. Dann haben wir gesehen, dass wir Chemie brauchen, wir brauchen Rohstoffe. Então, nós descobrimos também que nós, como seres humanos, precisamos de química, matérias-primas. Können wir sie immer kontrollieren, was wir essen? Então, matéria-prima, a química, nós temos 100% controle do que nós comemos e Olha aí. bebemos. Weiß der Mensch, was isst? O homem sabe o que ele está comendo. Nun, nicht wirklich. Assim, não 100%. Heutzutage ist die Welt ein Dorf. Hoje, o mundo inteiro é um povoado. Wir essen Blaubeeren aus Peru. Bom, Deutschland. a gente come, exemplo da Alemanha, a gente come frutas do Peru. Weiß ich, wie sie gewachsen sind? Ninguém sabe como eles cresceram. Weiß ich, wer sie berührt hat? Eu não sei quem tocou essas frutas, que o processo que eles passaram. Wir können nicht wirklich kontrollieren, was wir essen. Nós não temos 100% controle da química que nós ingerimos. Aber etwas müssen wir kontrollieren, weil etwas können nur wir selber tun. Mas alguma coisa nós temos que controlar, porque só nós podemos fazer isso. Und das ist Denken. Isso é pensar. Die Gedanken sind nur unsere Aktion. Os pensamentos são exclusivos nossos atos. Kann jemand für dich denken? Alguém pode pensar para ti? Niemand. Ninguém. So, was müsste also im Zentrum der Medizin sein? O que deveria estar no centro da medicina? Das, was wir kontrollieren können oder das, was wir nicht kontrollieren können? Isso que nós podemos controlar ou isso que nós podemos não podemos controlar? Hã? Was müsste zentral sein? Aonde nós temos que agir? O que é o centro da preocupação da medicina? Deveria ser. Óbvio, não? Porque nós não podemos controlar, não Es adianta. müssen die Gedanken sein. Tem que ser os pensamentos no foco da medicina. Wenn wir Stress haben, dann ist das ein Gedankenprozess. Olha, quando nós temos estresse, isso é um processo do pensamento. Wenn wir uns fürchten, dann ist das ein Gedankenprozess. Quando nós temos medo, é unicamente um processo no cérebro, pensamentos. Und wenn wir streiten, ist es auch ein Gedankenprozess. É quando nós brigamos, também é um pensamento, um processo So, no cérebro. diese Gedanken kommen von uns. Esses pensamentos surgem de nós mesmos. Und das größte Problem des Menschen ist, dass er seine Gedanken nicht kontrollieren kann. É o maior problema do homem, que ele não pode controlar os pensamentos dele. Würden wir unsere Gedanken kontrollieren können, wäre unser ganzes Wesen unter unserer Kontrolle. Se a gente tem poder de controlar os nossos pensamentos, nós temos controle 100% do nosso ser. So das, was im Zentrum des Menschen steht, ist leider in der Medizin nicht zentral. É triste que o que está no centro do nosso ser humano não está no centro da medicina de hoje. Wenn wir vergleichen zwischen Leben und Sinn, Quando nós comparamos a vida e o senso da vida, o sentido, was ist stärker? aí o que é mais forte? É a vida ou ter um propósito, o sentido da vida? Auf was können wir verzichten? O que Und auf nós was können wir nicht verzichten? O que nós podemos deixar ao lado?
Quando a vida não tem mais propósito, isso pode ser deixado ao lado, ou você prefere deixar a vida ao lado quando você perde o propósito? Wir brauchen beides. A gente precisa dos dois. Wir brauchen Leben und Sinn. Nós precisamos vida, é um propósito dessa vida. Aber was ist wichtiger? Mas o que é mais importante? A vida. Der Mensch denkt, das Leben. O homem pensa que a vida. Das haben wir auch so in der Schule gelernt. É assim aprendemos na escola, Aber in der Realität mas na realidade ist es völlig anders. é totalmente diferente. Weil Leben haben wir von vornherein. Porque vida nós temos desde o início, Aber Sinn haben wir nicht von vornherein. mas sentido, é um propósito, nós não temos do início. Heutzutage sterben immer mehr Menschen an Selbstmord. Hoje, cada dia mais pessoas morrem por causa de se suicidar. Warum? Por quê? Sie haben doch das Leben. Eles têm a vida, Sie sollten es doch behalten. eles deveriam manter essa vida. Ich hatte eine Patientin, die hat mir eine Geschichte erzählt, Eu tenho uma cliente que ela me contou uma história wo ein junger Mann mit 24 Jahren eine Freundin hatte mit 22. Então, jovem, homem lá de 24 anos, ele estava namorando com a menina de 22 anos. Eines Tages macht die Freundin Schluss mit ihm Dia, a namorada, ela rompeu o namoro e falou tchau. und er kann das nicht aushalten. Ele não aguenta a situação. Er geht und holt sich die Pistole von seinem Vater, Ele vai lá, pega a pistola do pai, lädt das Mädchen ein auf eine Fahrt mit dem Auto ele convida a menina para dirigir com o carro, assim no canto. und er schießt das Mädchen und sich selbst. Aí ele mata a menina e se mata a si mesmo. Warum tut er das? Por que ele faz isso? Was war ihm wichtig? O que era mais importante Das para ele? Leben oder der Sinn? A vida ou o propósito da vida, o sentido? O sentido, né? Wir können immer verzichten auf das Leben, Nós podemos deixar a vida ao lado, aber wir können nie verzichten auf den Sinn. mas não podemos deixar o propósito ao lado. Was ich entdeckt habe bei meinen Sachen, als ich mit den Leuten gesprochen habe, mit meinen Patienten, O que eu descobri quando eu falei com as pessoas, os pacientes, wurde mir klar, dass die Krankheit nicht eine Überlebenssache ist, sondern eine Sinnfrage. eu realizei que a doença não é uma pergunta para sobreviver, a doença é uma coisa que tem a ver com propósito, com sentido. Immer dann, wenn die Menschen ihren Sinn verlieren, werden sie krank. Quando a pessoa perde o sentido, quando ela perde o propósito, ela fica doente. Und der Sinn ist eine Sache des Denkens, eine Sache des Geistes. O sentido é uma coisa do pensamento, uma coisa do espírito. Wir wurden in der Schule alle belogen. A escola nos mentiu a todos nós. Man hat uns die Maslow'sche Pyramide gezeigt. E nós aprendemos a pirâmide de Maslow, Wo voll ist fast mit Essen und Trinken. que ela está cheio quase de comer, beber, Wo es ums Leben geht und nicht um den Sinn. que tudo é focado a vida. Nós queremos viver e não ninguém falou nunca do propósito, do sentido da vida. Aber die Realität ist, dass die Pyramide voll ist mit Sinn und ein bisschen mit Materie. Mas a realidade é que nossa pirâmide da vida é cheio de sentido e propósitos, é pouco cheio com química, com comida. So, wenn wir also unsere geistigen Bedürfnisse nicht stillen können, dann werden die Stillung der leiblichen, sind sie nicht mehr wichtig.
Então, quando nós não podemos preencher as necessidades espirituais, então as necessidades do corpo, eles perdem a importância. Ein 21-jähriges Mädchen schreibt seiner Mutter einen Abschiedsbrief Uma menina de 21 anos escreve uma carta de despedida para a mãe dela. und sagt ihr, Mutter, ab sofort werde ich nicht mehr essen, bis ich sterbe. Escreve na carta: mãe, a partir de agora eu não como mais até morrer. Warum will sie sterben mit 21? Porque ela quer morrer com 21 anos. Was fehlt ihr denn? O que falta nela? Sie hat Essen und Trinken. Ela tem comida, bebida. Die Mutter ist da für sie zu sorgen, A mãe está lá disponível para tomar conta dela. obwohl sie 21 ist. Mesmo que ela tem 21 anos. Warum will sie sterben? Por que ela quer morrer? Was denkt ihr? O que vocês pensam? Was hat sie verloren? O que ela perdeu? Hã? Worin hat sie ihren Sinn gesehen? Em que ela viu o sentido dela? Worin sieht ein Mädchen mit 21 seinen Sinn? Em que uma menina de 21 anos vê o sentido? Worin? Em que? Im Freund. Em amigos. Ihr Freund hat Schluss gemacht. O amigo deixou ela. Der Freund macht Schluss und sie will sterben. O namorado deixa ela, ela quer morrer. Wozu hat man einen Freund? Por que você tem um amigo? Essen und Trinken Para comer, para beber? oder des Sinnes willen? Ou por causa do sentido? Warum geht man in eine Beziehung hinein? Por que você entra num relacionamento? Geht es Leben oder geht es Sinn? É uma pergunta de vida ou é uma pergunta de sentido, de propósito? Eines der wichtigsten Sachen, die wir verstehen müssen heute Abend ist, des Menschen Problem ist nie sein Leben, sondern immer, dass es nicht gefüllt ist mit Sinn. Uma coisa que nós temos que entender hoje à noite, que o problema do homem nunca é a vida em si, é muito mais o sentido da vida que não está sendo preenchido. Er verwechselt den Sinn, er hat keine Fähigkeit, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Então ele troca o sentido, ele não tem mais a capacidade de viver uma vida com propósito, com sentido. Es geht also etwas Geistiges, nicht etwas Leibliches. Então a gente está tratando o assunto espiritual, não um assunto do corpo. Deshalb vamos fragen, wieso ist das so? Então nós temos que se perguntar, por que assim? Wieso ist Sinn größer wie Leben? Por que sentido é maior do que a vida? Wieso ist die Liebe stärker als Mangos oder was auch immer? Porque o amor é mais forte do que manga, banana, papaya. Warum? Por quê? Ja, wieso ist sie zuerst? Porque ela é primeira. So lasst uns deshalb ein bisschen den Menschen betrachten. Então vamos olhar agora o ser humano, o corpo. Und herausfinden, wo denkt der Mensch? Vamos descobrir aonde o homem pensa. Wir wissen, dass wir ein Gehirn haben. Nós sabemos que nós temos um cérebro. Und das hat zwei wesentliche Teile. O cérebro está se constituindo, ou está feito em duas principais partes. Es hat eine Hirnrinde. Ele tem córtex cerebral. Und von dort gehen alle Nervenbahnen aus in den Körper. Todos os nervos saem do córtex para o corpo. Im Kortex ist der ganze Mensch zusammengefasst. Então, no córtex, no der ganze cérebro, physische Mensch. O homem físico está presente, de uma certa maneira. In der Hirnrinde, im Kortex. No córtex. Und von dort gehen die Nervenbahnen ins Zentrum des Gehirns. Das nennt sich limbisches System. No sistema límbico, todos os nervos vão dentro do cérebro, no sistema límbico. Ja, und von dort aus gehen sie dann in den Körper. Sie kreuzen sich und gehen auf die andere Seite. De lá vão cruzado no corpo inteiro. Ja?
so dass meine rechte Hand von meiner linken Hirnhälfte gesteuert wird. Então, a minha mão direita está sendo controlado do cérebro parte esquerda. So, deshalb wissen wir die Bahnen, wie sie im Körper verlaufen. Assim, nós sabemos as vias dos nervos no corpo. Jetzt müssen wir wissen, mit welcher Energie funktioniert die Hirnrinde. E agora nós temos que descobrir ou saber com qual energia o córtex funciona. Mit was für Energie funktioniert der Kortex? Com que energia o corpo funciona? Er funktioniert mit elektrischer Energie. Ele funciona com energia elétrica. Ja? Es gibt nichts in der Natur, was nicht mit Elektrizität funktioniert. Tem nada na natureza que não funciona sem eletricidade. Ja? Elektrizität braucht das Hirn und dann geht der Strom über den Nerven bis ins limbische System, wo Chemie freigesetzt wird. Então, a eletricidade, ela surge no córtex, depois vai pelos nervos até o destino, e depois lá tem um processo químico que está sendo efetuado. Und dann gibt es eine Rückkopplung, die Chemie geht zurück zum Kortex. E depois tem uma resposta do sistema, da química, que volta para o córtex. Und jetzt ist die Frage, wo denkt der Mensch? E agora a pergunta, aonde o homem está pensando? Wo kommen die Gedanken her? Aonde surgem os pensamentos? Aus dem limbischen System, No sistema límbico, aus dem Zentrum des Gehirns sozusagen, no centro do cérebro, oder kommen sie aus der Hirnrinde, ou eles vêm do córtex, oder außerhalb der Hirnrinde? ou fora do córtex? Woher kommen die Gedanken? De onde vêm os pensamentos? Eine sehr wichtige Frage, weil wenn wir nicht wissen, wo der Ursprung des Gedankens ist, wie sollen wir ihn kontrollieren? É uma pergunta importante, porque quando nós não sabemos onde é a fonte dos pensamentos, como nós podemos tratar o caso? Wie wollen wir uns kontrollieren, wenn wir nicht wissen, wo die Gedanken beginnen? Como nós podemos controlar a coisa quando nós não sabemos aonde é a origem dos pensamentos? Und wir haben zwei Cortexes, aber Nós temos dois Kommt. córtexes. kommen die Gedanken aus dem Hirn oder kommen sie nicht aus dem Hirn? Os pensamentos surgem do cérebro ou não vêm do cérebro? So, woher kommen sie her? De onde eles vêm? Woher haben wir die Fähigkeit zu denken? De onde nós temos o dom de pensar? Kann das Hirn denken? O cérebro pode pensar? Kann das Hirn denken? O cérebro pode pensar? Kann irgendetwas Physisches denken? Alguma coisa física pode pensar? Wie soll das passieren? Como isso pode ter que acontecer? So, lasst uns herausfinden, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir heute Abend herausfinden wollen. Então vamos descobrir. É uma das coisas mais importantes para descobrir hoje à noite. Wir brauchen das Gehirn, um zu denken. Nós precisamos do cérebro para pensar. Wir brauchen unsere Beine, um zu laufen. Nós precisamos das nossas pernas para andar. Wir brauchen unsere Finger, um zu fühlen. Nós precisamos dos nossos dedos para sentir. Aber weder die Beine können laufen, Mas as pernas não podem andar. noch die Finger fühlen, Os dedos não podem sentir. noch das Gehirn denken. Nem o cérebro pode pensar. Wie können wir das ganz klar und deutlich beweisen? Como nós podemos provar isso bem claro? Wir haben das chemische Element. Nós temos aqui todos os elementos da química. Ihr kennt, dass alles aus dem Periodensystem kommt, ja? Talvez vocês conheçam isso que o sistema periódico que tem todas as matérias dentro. Ist euer Hirn aus Chemie gemacht oder nicht? Então, o seu cérebro está feito de química? Tá, Ja oder né? nein? Sim ou não? Sicherlich. Unser Körper ist nosso- 100% Chemie. Nosso corpo é 100% química. Jetzt wollen wir sehen, was kann die Chemie und was kann sie nicht. Agora nós queremos ver o que a química pode e o que ela não pode. Und Chemie kann Reaktionen haben, so wie sie vorgesehen sind in der Natur. Então a química pode processar reações
como eles são determinados pelas leis da natureza. Eine chemische Reaktion kann nur so stattfinden, wie sie vorgesehen wurde. Então, uma reação química só pode acontecer da maneira como ela está sendo determinada pelas leis. Und Chemie kann man aufnehmen, sie kann Informationen aufnehmen und diese Information weitergeben. Então, a química ela pode absorver, armazenar a informação e transferir a energia e a informação. Ela pode memorizar a informação. Jetzt will ich die Frage stellen, kann ein Telefon denken? E agora quero perguntar, um celular pode pensar? Wie viele Gedanken sind an einem Telefon? Quantos pensamentos estão no telefone? Kein einziges. Ja? Nenhum pensamento. Warum nicht? É porque não? Warum kann das Telefon nicht denken? Porque o telefone não pode pensar? Was fehlt ihm? O que falta nele? Geist, Espírito. Ja, es fehlt ihm ein Geist. Das Telefon ist pure Materie. O telefone não tem espírito, é matéria pura. Und das, was keinen Geist hat, kann nicht denken. É o que não tem espírito, não pode pensar. Kann eine Pflanze denken? Uma planta, com essa planta pode pensar? Nein. Não. So lasst uns sehen, was kann der Mensch und das Tier, was Pflanzen und Physik nicht kann. Então vamos pensar bem. O que o homem pode, é também um animal, o que a planta não pode. So, chemische Elemente können nichts fühlen. Química não pode sentir nada. Fühlt euer Telefon etwas, wenn ihr es berührt? O telefone de vocês sente alguma coisa quando você toca nele? Fühlt es was? Tem um sentimento, Aber es Não. reagiert doch, oder? mas ele reage. Fühlt's oder fühlt's nicht? Ele sente? Não. Hört es was? Hey Siri, Ei, está escutando alguma coisa? Hã? Ich bin ganz Ohr. É? Ele está respondendo. hört sie was? Ele está escutando alguma coisa? Kann sie hören? Ela pode escutar, Siri? Hört sie oder hört sie nicht? Ela escuta ou não escuta? Und wir haben doch gesagt, Nós falamos. sie kann nicht hören, O celular não pode escutar, weil es ein Roboter ist. porque é um robô. Ein Roboter kann nicht hören. Robô. Ein Roboter hört auf Kommandos. O robô, ele só reage nos comandos. Er hat keine 5 Sinne. Ele não tem os 5 sentidos. Er kann nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen. Ele não pode Und nicht ver, hören. não pode escutar, sentir. Aber der Será? Mensch und das Tier kann das. Mas o homem e o animal podem. Sie können nicht entscheiden. Elementos químicos não podem escolher e não podem tomar decisões. Und ein chemisches Element kann sich nicht selbst zerstören. Elemento químico não pode se destruir a si mesmo. Der Mensch und das Tier kann sich selbst zerstören. O homem e o animal têm a capacidade de se destruir. Also müssen sie aus 2 Elementen bestehen, die nicht gleich sind. Então o animal e o ser humano têm que se compor em 2 elementos que não são iguais. Ein chemisches Element hat keine Kontrolle über sich selbst. Elemento químico, ele não tem um autocontrole de si mesmo. Es hat kein Bewusstsein. Ele não tem consciência. Es hat keine Reflexion. Ele não tem reflexões. Und es hat keine Moral. Elemento químico não tem moral. Denkt ihr, euer Frontallappen hat Moral? Você pensa que o lobo frontal tem moral? Hat ein Handy Moral? Celular tem moral? Hat ein Frontallappen Moral? Lobo frontal aqui no cérebro tem moral? Wie soll er haben? Como ele pode ter moral? Er ist doch Chemie, genauso wie das Handy. Ele é química, como o celular. So, das Hirn hat also keine
Fähigkeit, Moralität aufzuweisen. Então, o cérebro não tem em si a capacidade de ter moral. Deshalb ist die Frage, woher kommen diese Fähigkeiten, die wir Então, haben? essas capacidades vêm de onde? Ich möchte 4 Gründe aufzeigen, dass der Mensch und das Tier mehr sind als Materie. Eu quero mostrar 4 razões porque o homem e o animal são mais do que química, mais do que material. Sie müssen einen Geist haben, Eles têm que ter um espírito, weil nur ein Geist kann das, was wir als Menschen und Tiere können. só um espírito pode fazer o que nós podemos executar como seres humanos e animais. Deshalb schauen wir uns zuerst die geistigen Bedürfnisse an. Vamos olhar primeiro as necessidades espirituais. Beide Mensch und Tier brauchen Freiheit. Tanto os animais como os homens precisam de liberdade. Ja oder nein? Sim ou não? Brauchen Sicherheit. Eles precisam de segurança, proteção. Sie haben Neugier. Eles são curiosos. Ich frage manchmal, was hat eine Frau und eine Katze gemeinsam? Eu me pergunto às vezes o que uma mulher e um gato têm em comum. Sie sind alle sehr, sehr neugierig. Elas são todos muito curiosos. Ja? Oh. So deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, woher kommt diese Neugier. Então, por isso que é importante que nós entendemos de onde vem essa curiosidade. Wie viele Hirnzellen sind neugierig? Quantas células no cérebro são curiosos? Quantas? Keine einzige. Nenhuma. Dann, wer sucht Verständnis? Quem procura entendimento, Orientation, orientação, Treue, fieldade, confirmação, recompensa, Freude, alegria, Harmonie. harmonia. all das braucht der Mensch und das Tier. Tudo isso o homem e o animal precisam como necessidades. So, aber der Mensch hat noch mehr Bedürfnisse. Mas o homem tem, além disso, ainda mais necessidades. Er hat ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Ele tem um sentido para a justiça. Er hat das Bedürfnis nach Wahrheit. O homem quer também tem uma necessidade para a verdade. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Verantwortung, Ele também tem um sentimento para responsabilidade, der Moral, moral, der Weisheit, der Erkenntnis, sabedoria, conhecimento, der Wertschätzung, também valorização, des Glücks, des Friedens sorte, und paz, so weiter. etc. So, alle diese Bedürfnisse bestehen aus wie viel Atomen? Então, todas essas necessidades se compõem de quantos átomos? Wie viele Quantos Atome átomos? gibt es in der Freiheit? Quantos átomos temos aqui? Wie viele Atome gibt es in der Liebe? Quantos átomos tem no amor? Nichts. Não tem nada. Weil wenn Liebe physisch wäre, dann hätten wir eine Definition, hätten wir eine chemische Formel für Liebe. Porque quando o amor seria físico, nós podemos determinar uma fórmula química para amor. Aber die gibt es nicht. Mas não existe. Es gibt keine chemische Formel für Freiheit, Não tem uma fórmula química para liberdade, für Wahrheit, para verdade, für Gerechtigkeit. para justiça. Stellt euch vor, wir könnten Tropfen machen für Gerechtigkeit. Imagina, a gente poderia fazer gotinhas para justiça. Dann käme der Patient zu mir in die Praxis, Aí a pessoa vem para mim no consultório, weil seine Schwiegermutter ihn betrügt. porque a sogra está traindo ele. Ja, von der Geschichte von A gestern. história de ontem, né? A sogra que toma a casa. Oder eine Patientin kommt in die Praxis und sie hat starken Schwindel, weil ihr Gleichgewichtsorgan ist ausgefallen. É uma pessoa vem para mim no consultório, ela tem tontura muito forte por causa de um defeito no ouvido. Die rechte Seite ist weg. O lado direito não funciona mais. Sie ist depressiv. Ela é depressiva. Warum hat sie das? Por que ela tem isso? Und dann erzählt sie mir, dass sie seit 4 Jahren in einem Gerichtsverfahren mit ihrem Sohn ist.
Então ela me conta depois desses 4 anos ela está com um caso na justiça contra o filho dela. weil ihr Sohn will ihr Haus wegnehmen. Porque o filho dela quer tomar a casa dela. Und da ist ein Kampf, eine E Ungerechtigkeit. aí dentro tem uma luta, uma injustiça. Und die Frau sagte mir, sie will nicht mehr leben. Sie war 77 Jahre alt. Ela falou para mim, eu não quero mais viver. Ela tinha 77 anos. Sie wird sich das Leben nehmen, Ela vai se suicidar, weil sie das nicht mehr aushält, was ihr Sohn ihr antut. porque ela não aguenta mais o que o filho está fazendo com ela. Was fehlt der Frau? O que falta nessa mulher? Essen und Trinken? Comer, beber? Was fehlt ihr? O que falta? Gerechtigkeit, oder? Justiça. Jetzt hätte ich ein paar Tropfen für Gerechtigkeit. E agora eu tenho lá no meu armário algumas gotinhas. Würde sagen, wir tun ein paar Tropfen auf die Zunge. Ali, algumas gotinhas na língua. Und sie geht weg aus der Praxis, alles gut. Aí ela sai do consultório tudo ajeitado. Wäre das nicht gut? Seria bom, né? Maravilha. Aber sowas gibt es nicht. Não, mas é uma coisa dessa, não funciona. Man Não kann existe. Gerechtigkeit nicht in Tropfen tun. A justiça você não pode colocar na química, nas gotinhas. Sie ist ein rein geistiges Element. É um elemento puro espiritual. Und da es ein geistiges Element ist, muss es von einem Geist wahrgenommen werden. Então, porque um elemento espiritual tem que ser reconhecido de um espírito. Es gibt keine einzige Zelle in unserem Körper, die ein geistiges Bedürfnis hat. Não tem uma célula no nosso corpo que tenha uma necessidade espiritual. Sie alle bedürfen nur physische Mittel. Todos precisam só matéria-prima física. Wenn der Körper Hunger und Durst macht, Quando o corpo se produz fome, é sede, will er nicht Gerechtigkeit oder Freiheit. ele não quer justiça ou liberdade. Er will essen und trinken. Ele quer comer, beber. Er braucht Chemie. Ele precisa de química, Aber ein Geist, mais um espírito. er braucht die geistigen Bedürfnisse. Ele precisa as necessidades espirituais. Deshalb geht es nicht, dass wir keinen Geist haben. É por isso que não funciona que nós não temos o espírito. Wieso können wir wissen, obwohl Pflanzen leben, dass sie keinen Geist haben? Porque nós não podemos saber, mesmo as plantas estão vivendo, eles não têm o espírito. Weil die Pflanzen haben keine einzige dieser Bedürfnisse. Porque as plantas não têm nenhuma dessas necessidades. Habt ihr schon mal gesehen, dass eine Pflanze Freiheit braucht? Você já viu uma vez que a planta precisa de liberdade? Ist sie je langweilig, wenn sie hier steht? Ela se cansa de ficar aqui. Wir nehmen das nicht wahr. Ela não percebe. Eine Pflanze ist wie ein Roboter. A planta é igual um robô. Sie hat keine geistigen Bedürfnisse. Ela não tem necessidades espirituais. Der zweite Grund, warum wir einen Geist haben müssen, A segunda razão porque nós temos que ter um espírito ist die Antwort, warum gibt diese Frau dieser Pflanze, dieser Blume Wasser? é porque a mulher está regando água para essa planta. Warum gießt sie Wasser auf die Pflanze? Porque ela está colocando água em cima da planta. É Warum? porque a planta, die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser, ist richtig. Sim. Aber warum gießt die Frau das Wasser auf die Pflanze? Porque a mulher está colocando água em cima da planta. Aber es gibt eine Antwort auf diese Frage. Aí tem uma resposta nessa pergunta. Und die ist ganz leicht und einfach. Essa é muito simples. Weil die Pflanze nicht zum Wasser laufen kann. Porque a planta não pode andar à fonte da água. Die Pflanze ist unfähig, sich ihr Bedürfnis herbeizuholen. A planta não é capaz de satisfazer a necessidade dela. Ja? Eine Pflanze ist angewiesen, dass jemand ihr das Wasser bringt. A planta é dependente que alguém coloque água nela. Ela não tem escolha.
Jetzt ist die Frage an euch, Agora pergunta para vocês, wenn ihr Hunger habt quando vocês estão com fome, und Durst, sede, warum habt ihr Hunger und Durst? por que vocês estão com fome e sede? Warum habt ihr Hunger und Durst? Por que vocês estão com fome e com sede? Ich habe ja hier die Frage gestellt, warum diese Frau gibt Wasser der Pflanze. Eu perguntei por que essa mulher dá água para a planta. Und jetzt die Frage, warum habt ihr das Gefühl von Hunger und Durst? Por que vocês têm o sentimento de fome e sede? Die Antwort müssen wir verstehen. A resposta nós temos que entender. Weil der Körper nicht gehen kann, sich Nahrung holen. Porque o corpo não tem a capacidade de se pegar a comida e a bebida. Okay? Könnte der Körper, der ja eine Pflanze ist, sich das Essen selbst herbeiholen, müsste er nicht darum bitten. Seu corpo, que é como uma planta química, pode pegar a água e bebida só, ele não tem que pedir para a água e para a bebida. Habt ihr das verstanden? Vocês entenderam? Você entendeu? O corpo, der Körper, bittet para comer e para beber. Weil er es sich nicht besorgen kann. Porque ele não pode satisfazer essa necessidade. Ele tem que Kann pedir. euer Magen spazieren gehen und sich Essen holen? O seu estômago tem a capacidade de passear e pegar comida? Nein. Wir müssen das Essen in den Magen tun. Nós temos que colocar com as mãos a comida no estômago. Und das können wir nur tun mit einem Geist. É isso só nós podemos fazer com o Espírito. Hätten wir keinen Geist, Se não tivermos um Espírito, wären wir eine Pflanze. a gente seria como uma planta. Dann hätten wir auch keinen Hunger und keinen Durst. Aí nós não temos fome e sede. Der Geist muss dem Körper das Essen bringen. O Espírito tem que dar a comida para o corpo. Ihr könntet nämlich, wenn ihr Hunger habt, auch Nein sagen. Vocês também têm a capacidade, mesmo vocês estão com fome, de dizer não. Wenn ihr esst, wo Quando- tut ihr das Essen rein? Quando vocês comem, aonde você coloca a comida? Tut ihr es in den Körper oder außerhalb des Körpers? Você coloca a comida no corpo ou fora do corpo? In den Körper. Und ihr habt das Gesetz nicht gesehen, wenn wir Wasser gießen, gießen wir es in die Pflanze oder an die Pflanze? Quando a gente coloca água na planta, a gente coloca a água dentro da planta ou ao lado da planta? Ao lado. So, wenn wir also das Essen und das Trinken in den Magen tun, tun wir es in uns oder an uns? Então, quando a gente coloca a comida dentro do estômago, a gente coloca dentro de nós ou ao lado de nós? Cuidado. Wir können es immer nur so tun, wie das Gesetz in der Natur ist. Nós só podemos fazer como que é a lei da natureza. Der Inhalt des Magens ist nicht unser. O conteúdo do estômago não é nosso, não é o corpo. Es ist ein Hohlraum, É um balãozinho vazio. von oben bis unten hohl. Ele vazio de cima até embaixo. Und alles, was da drin ist nicht in uns, É ist außerhalb von uns. tudo que está dentro do estômago, não em realidade, não está dentro do nosso corpo. So wie wir die Pflanze mit Wasser gießen Então, como nós estamos colocando água na planta, und tun das Wasser an die e a Pflanze, gente coloca ao lado da planta a água, so tun wir pertinho. auch das Essen und Trinken an unseren Körper. Então a gente coloca bebida e comida perto do nosso corpo. Und der Körper muss es aus dem Raum herausholen. O corpo
tem que trabalhar a comida para extrair o que ele precisa para viver. Es ist immer dasselbe in der Natur. É sempre a mesma coisa na natureza. Aber die Entscheidung durchs Essen und Trinken Mas a decisão para comer e beber ist nur möglich durch einen Geist. é só possível através de um espírito. Der dritte Beweis, dass wir einen Geist haben müssen, É a terceira prova que nós temos que ter um espírito. ist, dass die zwei müssen miteinander kommunizieren. Que o corpo e o espírito, eles têm que comunicar entre eles. Wie kommunizieren sie miteinander? É como eles estão comunicando junto. Wir haben gesehen, der Körper sendet Signale durch Gefühle. Nós descobrimos agora que o corpo está enviando sinais através dos sentimentos. Wir fühlen Hunger und Durst. A gente sente fome e sente sede. Die Frage ist, A pergunta é: muss der Geist den Hunger stillen? Das heißt, wird der Geist gezwungen zu essen? a pergunta agora é importante. O espírito, ele é obrigatório de satisfazer o sentimento, por exemplo, fome ou sede. Kann ihn das Gefühl zwingen zum Handeln? O sentimento pode forçar ele para agir. Ja oder nein? Sim ou não? Pode? Er kann eine Entscheidung treffen. Nun, der Geist kann wie lange verweigern zu essen? O espírito pode negar para comer quanto tempo? Quanto tempo ele pode negar e dizer não como? Até tchau. Bis zum Tod. Até a morte. Deshalb ist es ganz wichtig, der Geist kann nicht gezwungen werden zum Gehorsam. Então, muito importante, o espírito não pode ser forçado para a obediência. Wenn der Geist gezwungen werden könnte zum Gehorsam, dann hätten wir keine Verantwortung. Quando o espírito poderia ser forçado para a obediência, nós não temos mais responsabilidade. Aber das ist der Unterschied zwischen Geist und Körper. Mas isso é a diferença entre espírito e corpo. Einen Körper kann man immer zwingen. Corpo você pode forçar, você pode pegar ele. Er kann kaputt gemacht werden. Ele pode ser destruído. Man kann ihn zerdrücken. Você pode machucar ele. Aber einen Geist Mas espírito, kann man nicht zwingen. você pode nunca violar, você forçar Zum Gehorsam. para obediência. Habt ihr schon mal gezwungen, eure Kinder, dass sie gehorsam sind? Vocês já forçaram os seus filhos para ser obediente? Geht das? Funciona? Nein, ich denke, dass jeder hat die Erfahrung, dass das nicht geht. Eu acho que cada tem a experiência que isso não funciona. Es war mal ein kleiner Junge, der war 7 oder 9 Jahre alt, der hatte meinen Vortrag angehört über den Geist. Aí tinha uma vez menino, moleque de 7 ou 9 anos, ele escutou a minha palestra do Espírito. Und nach meinem Vortrag am Abend, am nächsten Tag, E depois da minha palestra, no outro dia, tut ihn seine Mutter, dass er sein Klavierunterricht, seine Klavierübungen macht. então a mãe dele, ela queria obrigar ele para fazer uns ensaios no piano. Und dann sagt der Junge das der Mutter. E depois o filho fala isso para a mãe. Sagt, hast du gestern Abend zugehört, Mutter, was der Doktor gesagt hat? E o filho fala: mãe, você escutou o que o doutor falou ontem à noite na palestra? Du kannst meinen Geist nicht zwingen, Klavier zu üben. Você não pode forçar o meu espírito para ensaiar piano. Oh, der Junge hat ja aufgepasst. O menino, se concentrou na palestra. Den Geist kann man nicht zwingen, O espírito não pode ser forçado, aber der Geist ist abhängig. mas o espírito está dependente. Er braucht Bedürfnisse. Ele tem as necessidades. Deshalb können wir unsere Kinder kaufen Assim nós podemos comprar os nossos filhos. oder wir können ihnen drohen. Ou nós podemos ameaçar. Dann machen sie zwar auch die Klavierübung,
Assim eles vão fazer os deveres, weil sie wollen nicht geschlagen werden oder sie wollen nicht einen Nachteil haben, porque eles não têm uma desvantagem, eles não querem perder algo, oder sie wollen einen Vorteil gewinnen. ou eles querem receber uma vantagem. Es gibt Kinder bei mir in der Praxis, die wollen den Mund nicht aufmachen. Tem crianças no meu consultório, eles não querem abrir a boca. No, wie kannst du sie zwingen? Como você pode forçar um menino para abrir a boca? Können wir es zwingen? Você pode forçar, Nein, aber die Mutter kennt Não. ein Geheimnis, mas a mãe ela conhece um segredo. weil das Kind die Mutter schon trainiert hat. Porque o filho já treinou a mãe. Weiß, wie er die Mutter manipulieren kann. Aí o menino já sabe como ele pode manipular a mãe. So verspricht ihm die Mutter É o que a mãe promete. das Lieblingseis. O sorvete preferido. Und dann fragt das Kind, Aí o menino pergunta, sofort? na hora, quando saímos, Da muss die Mutter sagen, sofort. a mãe tem que dizer, na hora. Und dann macht das Kind den Mund auf. Aí a boca se abre. Ja? Man kann es kaufen, Você pode comprar, weil es abhängig ist, porque é dependente, aber nicht zwingen. mas não forçar. Es ist ganz wichtig, dass wir É das muito verstehen. importante que nós entendamos isso. Der Unterschied ist ganz massiv. A diferença é muito grande. Chemie kann man machen mit dir, was man will. Com a química você pode fazer o que quer, Aber ein Geist, mas o espírito, damit kann man nicht machen, was man will. com o espírito você não pode fazer o que você quer. So alle Signale, die aus dem Körper zum Geist kommen, Então todos os sinais que surgem do corpo para o espírito sind Bitten, kein São- Zwang. são pedidos, não forçados. Der Geist kann immer Nein sagen. O espírito sempre pode dizer não. Ganz egal, was er fühlt, Tanto aus dem faz o que Körper ele kommt. sente, o que vem do corpo. Aber wie ist es, wenn der Geist denkt? Mas o que acontece quando o espírito pensa? Bittet er den Körper, bitte beweg dich? Ele pede o corpo para fazer um movimento Oder befiehlt er es? ou é um comando? Isso, Ist ganz klar. é claro. Es sind Befehle, Então são comandos, weil der Körper muss auf Befehle reagieren. porque o corpo tem que obedecer em função dos comandos. Wenn der Geist denkt, befiehlt er. Quando o pensamento, o espírito pensa, ele ordena, ele comanda. Der Körper kann nicht sagen, heute habe ich Urlaub. O corpo não pode dizer hoje é férias, não mexe. Bewegt sich nicht. Ele não mexe, Sowas gibt es nicht. não existe. Und der letzte Beweis, É a última prova dass wir einen Geist haben que müssen, nós devemos ter um espírito, das ist der gesetzliche Beweis. é a prova da lei. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der tot ist, und einem Lebendigen an seinem Hirn? O que é a diferença de uma pessoa que é morto comparando com uma pessoa que é vivo no cérebro dele? Was fehlt beim Toten? O que falta no morto? Was kann man nicht messen? O que você não pode mais medir no morto? Nun, den Geist kann man nicht messen. O espírito você não pode medir. Was messen wir in der Medizin, O wenn wir que a gente está medindo na medicina, die Hirnströme messen? no cérebro? Você pode medir os correntes que estão acontecendo dentro do Was messen cérebro. wir? Wir messen den elektrischen Strom. Nós podemos medir o corrente elétrico dentro do cérebro. Und bei einem Toten gibt es keinen Strom mehr. No morto não tem mais corrente elétrico. Woher kommt der Strom? De onde surge o corrente? Er kann nur kommen aus dem Geist, der durch Entscheidungen den Strom macht. O corrente, ele vem somente do espírito que, através das decisões, faz correntes elétricos. So, wenn Gedanken vom Hirn kommen, Quando pensamentos vêm do cérebro, dann sind sie Effekte. são efeitos. Dann spielen sie für den Körper keine Rolle. Então não tem um impacto para o corpo. Wenn aber Gedanken von draußen durch den Geist ins Hirn kommen,
Mas quando vem pensamentos de fora, através do Espírito, no corpo, dann spielen sie die Hauptrolle in der Funktion des Körpers. então eles têm uma função principal no corpo. Deshalb lasst uns zusammenfassen, Então vamos resumir. ohne Geist Sem Espírito, haben wir keine geistigen Fähigkeiten, nós não temos capacidades espirituais, oder mental, also Verstand. mentais. Wir haben keine Notwendigkeit für Intellekt. Nós não temos necessidades intelectuais. Wir haben keine 5 Sinne. Nós não temos os 5 sentidos. Wir können nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, Nós nicht podemos schmecken. não sentir, ver, cheirar, Wir saborear e ouvir. ouvir. Sim, está escrito aqui. hätten keine Gedanken. Não temos pensamentos. Wir hätten keine Fähigkeit zum, Não temos capacidade de dar comentários. keine Nenhuma Verantwortung, responsabilidade, nenhuma moral, keine Moral, keine nenhuma Geistlichkeit espiritualidade. und wir könnten uns nicht bewegen. Não temos a capacidade de se movimentar. Alles, was sich bewegt, muss einen Geist haben. Tudo que se move tem que ter um espírito. Weil alles, was sich bewegt, muss bewegt werden. Tudo que se move tem que ser movido. Kann eine Pflanze sich bewegen? Uma planta pode se mexer, Kann eine Pflanze sich bewegen? uma planta pode se mexer. Natürlich nicht, sie hat doch keinen Geist. Ela não Eine pode, Pflanze porque muss ela man não, bewegen. você pode mexer ela, mas ela não tem um espírito. Kann das Wasser sich bewegen? A água pode se mexer. O mar. Kann das Wasser sich bewegen? A água pode se mexer, Ja oder nein? sim ou não? Nein, es muss bewegt Não. werden. A água tem que Ja. ser mexido de vento, de qualquer coisa. Gehen wir spazieren am Morgen am Meer Sempre de manhã eu vou passear na beirada da praia. und das Meer bewegt sich. A água se mexe. Bewegt es sich von alleine? A água se mexe sozinha? Natürlich nicht. Não. Das Wasser wird bewegt. A água está sendo movimentado. Wenn ich meine Hand bewege, muss ein Geist die Hand bewegen. Quando eu mexo a minha mão, tem que ser um espírito que mexe a mão. Sonst könnte sich die Hand nicht bewegen. Senão a mão não pode se mexer. Meine Beine können nicht laufen. As minhas pernas não podem andar. Es muss ein Geist in Bewegung Tem setzen. que ser um espírito que faz movimentar as pernas. So, die Frage ist, woher kommt der Geist? Então a pergunta, de onde vem o espírito? Kann er aus der Materie kommen? O espírito vem fora da matéria? Nein, er kann nicht kommen. Não, não é possível. So, der Mensch besteht aus wie vielen Teilen? O homem se compõe de quantas partes? Der Mensch hat einen Körper O homem tem um corpo, und er hat einen Geist. ele tem um espírito. Und wo ist die Seele? É onde a alma. A alma. Nun, wo ist die Seele? Machen Aonde wir a einen alma? Vergleich. Vamos fazer uma comparação. Der Körper ist das Klavier O corpo é o piano. und der Kortex sind die Klappen, die Klaviertasten. Oh, das weiß ich wieder nicht. Und o córtex é o teclado. Ja, era piano. Piano. O corpo é o piano, córtex é o teclado. Der Geist ist der Spieler. O espírito é o pianista. Was ist die Seele? O que é a alma? A soma, die Summe von Die Piano Summe von Piano und und Spieler. pianista. Und was ist das? A soma é o que? Nossa comparação. A soma do... Was ist die Summe zwischen Spieler und Klavier? Então, que a soma do pianista é do piano. Was ist die Summe? É que a soma. Musiker, sie. É a Natürlich. música. Die Musik ist die Seele. A alma é a música. So, das heißt, der Geist und der Körper machen die Seele. Então, o corpo é o espírito, eles se compõem na alma. Und da ja der ganze Körper in der Hirnrinde zusammengefasst ist, É porque o corpo inteiro se é representado no córtex. so ist der Geist Então, o Nur- espírito
in unserem Kopf drin, zusammen mit der Hirnrinde. O nosso espírito está dentro no cérebro, junto com o córtex. Und alles, was wir erleben, erleben wir in diesem Bereich. É tudo que nós vivemos nessa dimensão aqui dentro. Das Leben läuft also nur im Kopf ab. Então a vida se produz só na cabeça. In diesem Bereich, was wir Seele nennen. Nessa parte que nós chamamos alma. So, meine Hand ist der körperliche Teil meiner Seele. Então a minha mão é a parte física da minha alma. Okay? Ok? Aber mein Arm ist in dem Kortex drinnen. Mas o meu braço está representado no córtex. Und von dort wird er bewegt. Desse lugar ele está sendo movimentado. Wie viel bewegt der Geist im ganzen Menschen? Quanto o espírito, quanto no homem, no ser humano inteiro está sendo movido pelo córtex, pelo espírito, desculpa. Wie viel vom Körper bewegt der Geist? Quanto do corpo o espírito está movimentando? Quanto? Wie viel? Tudo. Alles. Tudo. Alle unsere Reaktionen im Körper Todas nossas reações no corpo werden vom Geist gesteuert. estão sendo controladas do espírito. Und morgen werden wir es im Einzelnen sehen, E amanhã nós vamos olhar passo por passo wie der Geist den Körper steuert. como o espírito está controlando o corpo. So, wessen Geist steuert den Körper? Então, qual espírito está controlando o corpo? Unser Geist. Nosso espírito. Den müssen wir kontrollieren. Nós temos que controlar o nosso espírito. Weil wenn wir ihn nicht kontrollieren können, Porque se nós não controlamos o nosso dann espírito, macht unser Körper Sachen, die er nicht soll. o nosso corpo faz coisas que ele não tem que fazer. Er schreit, Ele grita, ist ärgerlich, ele fica com raiva, er haut, er schlägt. ele bate. Das ist alles, weil der Geist keine Kontrolle hat. É tudo isso porque o espírito não tem controle. Und ab morgen wollen wir mehr praktisch werden und die Dinge mehr Amanhã deutlicher queremos betrachten. entrar mais na prática e deixar as coisas bem claras. Aber wir brauchen zuerst eine Struktur. Mas primeiro, agora precisamos de uma Wir müssen estrutura. das Objekt Mensch zuerst kennenlernen, Nós temos que estudar e colocar o objeto homem em uma estrutura. bevor wir anfangen, an ihm ihn zu verstehen, zu sehen, wo sind die Knöpfe. Antes de começar a ver onde estão os botões. Wir haben einen Körper Nós temos o corpo, und wir haben einen Geist. temos o espírito. Und zusammen machen sie die Seele. Junto, ele se compõe como a alma. Der Geist steuert den Körper, O espírito controla o corpo, der Körper gibt dem Geist zurück o corpo, das Feedback. ele dá o feedback em sentimentos de volta. Eine ohne andere kann nicht funktionieren. Sem o outro não faz sentido, não Es gibt funciona. keine Musik aus dem Piano Não tem música de piano em si mesmo, ohne Spieler. sem pianista. Und es gibt ohne Piano aus dem Spieler keinen Ton. Sem piano, o pianista também não serve para nada. So, man braucht immer beide zusammen. Sempre precisa os dois juntos.